Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que sai das Américas. Agora, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar funções da linguagem no nosso curso de interpretação. E aqui é o seguinte, nós vamos trabalhar, na verdade, todos os elementos pertinentes ao ato de comunicação e entender como esses elementos têm funções definidas dentro da linguagem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a palavra linguagem é aqui empregada como conjunto de características comuns às diversas línguas. Diversas. Não estamos falando apenas da língua portuguesa. É linguagem em vários aspectos. Tomaremos aqui, para estudar suas funções, a análise tradicional estabelecida por Jacobson, que se fundamenta no esquema da comunicação explicitado no esquema a seguir, este aqui. E aí vamos lá. Esse esquema é o esquema definido pelo Jacobson. Só que aí é o seguinte, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem pelo menos duas coisas, pelo menos dois elementos, quem fala e quem ouve. Então, quem fala é o emissor e quem ouve é o receptor. Só que aí é o seguinte, no meio disso tudo, entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve, tem de ter algo a ser dito. Afinal de contas, se eu parar de frente para você e ficar em silêncio, você ficar em silêncio também, ó, não haverá nenhuma comunicação. Agora, no momento em que eu comunico algo, você ouve e interpreta. Só que este algo a ser dito é uma mensagem. Então, eu tenho essa mensagem, que vai depender de um código. No caso agora, eu estou utilizando a língua portuguesa. Eu estou falando português. Se eu estivesse aqui falando inglês, o código seria inglês. Se estivesse falando francês, seria francês. E por aí vai. Então, a mensagem é aquilo que está sendo realmente dito. Tem o código, que é a língua portuguesa. E tem o canal. Opa! Esse canal é fundamental para que este processo de comunicação exista. Agora, aqui no caso, a gente está trabalhando através de uma videoaula. Então, o canal pelo qual você ouve o professor, eu ou qualquer outro falando é o computador, normalmente. Tem alunos até que botam na televisão, mas é um processo através da informática e do computador. Agora, poderia ser um telefone, poderia ser uma carta, poderia ser simplesmente uma conversa frente a frente. E aí, neste momento, o que seria o canal? Seria o próprio ar, em que faria o som se propagar. Até mesmo porque só se propaga quando tem o ar, porque se não tiver no vácuo, o som não se propaga. Essa é a verdade. Agora, tem um contexto, tem um referente. E aí, esta intencionalidade discursiva é que tem a ver com o contexto. Porque uma coisa é o só falar, outra coisa é a intenção do falar. E aí a gente trabalha em cima do contexto. Em que situação nós estamos conversando? É um professor conversando com um aluno sobre uma prova? É um professor conversando com outro professor? É um aluno conversando com outro aluno? Tudo tem de ser levado em consideração. É o marido conversando com a esposa? É o pai conversando com o filho? E aí? Então, são em cima desses aspectos que nós vamos trabalhar, ok? Agora, vamos analisar todos esses elementos que a gente acabou de apresentar nesse quadrinho básico aqui. Vamos lá. Nós temos emissor, receptor, mensagem, código, referente, canal. O que seria o emissor? Como eu já disse, é aquele que emite, é aquele que codifica a mensagem. Receptor ou interlocutor, né?
vai depender de como você queira chamar. É aquele que recebe, é aquele que decodifica a imagem, ou seja, que interpreta. Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. Código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. É o código. No caso, aqui, ao falar, o código linguístico. Mas poderia ser um código em braille, poderia ser um código não verbal, poderia ser, sei lá, aquele código Morse, que eu não faço a mínima ideia como é que é, né? Alguém entendeu. Agora, referente ao contexto relacionado ao emissor e receptor, vamos levar em consideração qual é o aspecto, em que situação eles estão. E o canal, meio pelo qual circula a mensagem, tá? Isso tem que ficar bem claro. Agora a gente vai perceber como cada um destes elementos influencia realmente na linguagem e quais têm ênfase em determinados tipos de textos, tá? Até mesmo porque um texto não é puro. Ele não precisa ter obrigatoriamente só um elemento. Ele, na verdade, acaba tendo vários elementos. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. A cada um desses elementos presentes no esquema da comunicação se relaciona a uma função específica da linguagem. Então, esses elementos eles têm funções. E são essas funções que nós vamos estudar agora. Primeira função é a função emotiva ou expressiva, centralizada no emissor, ou seja, na pessoa que fala, numa expressão pessoal sobre o que é enunciado. Suas marcas típicas no discurso são a presença da primeira pessoa, pronomes pessoais, verbos e pronomes possessivos, exclamações, interjeições e modalizações. Mas o principal elemento, sem sombra de dúvida, é a presença da primeira pessoa. Quando você começa a observar dentro de um texto, independentemente de que tipo de texto ou que tipo de gênero você encontra, se tem lá o tempo todo eu, creio, faço, o tempo todo o camarada falando em primeira pessoa, você pode ter certeza, ali você tem a função da linguagem emotiva, que é centrada no eu, é centrada no emissor, é o chamado eu lírico do poema, quem fala, tranquilo? Agora, letra B, a gente tem a função conativa ou apelativa, centralizada no receptor, ou seja, no outro, em quem vai ouvir, em quem vai interpretar aquela mensagem, com a finalidade de obter da pessoa a quem se dirige o texto um comportamento adequado ao que lhe é dito. Suas marcas linguísticas são a presença da segunda pessoa, pronomes pessoais, possessivos e verbos, e o imperativo e o vocativo. Principalmente isso daqui, ó, galera. Imperativo e vocativo. A gente encontra muito a linguagem, né, a função conativa nos textos publicitários, nas propagandas, em outdoors. Quando a gente coloca que esta função é centrada no receptor e espera-se dele alguma coisa, é porque, na verdade, a gente está fazendo uma propaganda com um público-alvo bem específico. E é por isso que a gente tem um vocativo. O público-alvo é bem definido, é bem estruturado. Eu sei se eu quero falar para a criança, se eu quero falar para o jovem, se eu quero falar para o adulto, se eu quero falar para o idoso. Eu sei para que tipo de público eu quero falar. Agora, se eu espero que ele tenha um determinado comportamento, eu vou ter um imperativo. E em cima desse imperativo, eu faço com que ele, por exemplo, adquira o meu produto, já que normalmente é muito do texto publicitário. Então, Coca-Cola, tá lá a imagenzinha da Coca-Cola no outdoor, geralmente uma pessoa bebendo, ou aquele ursão da Coca-Cola que aparece no Natal, e tem lá, ó, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. O imperativo é muito forte. Agora, o vocativo, ele aparece? Aparece.
quando ele direciona, por exemplo, para a dona de casa, aquele comercial que passa falando de um utensílio doméstico, de um eletrodoméstico, de uma frigideira sensacional que o bife não vai colar. Então, isso tudo é definido através da função conativa ou apelativa. Ela é centrada sempre no receptor, ok? Então, vamos lá. Agora, a próxima função é a função referencial. E é o seguinte. Aqui, normalmente, é o texto jornalístico. Observem. Centralizada no contexto ou referente, que permite falar-se dos objetos do mundo, dos objetos perceptíveis ou imaginários. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. Como eu disse a vocês, normalmente presente nos textos jornalísticos, e é por isso que leva em consideração o contexto ou referente. E vai trabalhar objetos do mundo. E ao trabalhar objetos do mundo, a gente vai ter a marca da terceira pessoa, que é uma marca de objetividade. Afinal de contas, eu estou ali para informar alguma coisa. E ao informar alguma coisa, eu tenho que levar em consideração o quê? O contexto. Eu estou falando para quem aquela mensagem? Eu estou falando para o aficionado por futebol, de um jogo de Flamengo e Corinthians, por exemplo, ou eu estou falando para alguém que vai viajar, para alguém que quer passar suas férias em Porto de Galinhas? Não sei. Então é isso que a função referencial leva em consideração. O contexto. Estou falando para quem? Agora, eu estou falando alguma coisa. E isso é uma informação a ser dada, e esta informação, geralmente nos textos jornalísticos muito presentes, a gente chama de função referencial, ok? Agora, existe também a função poética. O que é a função poética? É aquela centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo. Olha só a diferença. Na função referencial, a gente trabalha coisas do mundo. Aqui é um mundo novo, aquele que normalmente a gente não tem um contato de forma tão precisa e objetiva, criado pela linguagem. É a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas. Agora eu vou fazer um adendo importante. É muito comum alunos no curso presencial e principalmente mais jovens confundirem função emotiva com função poética. Porque aí o cara pensa assim: isso está me emocionando, então é função emotiva. E não é. Você percebeu que a função emotiva é aquela centrada no eu. Agora, pode ser que ela apresente vestígios de emoção, vestígios emotivos, como a gente percebeu que através da função emotiva também tem outras marcas, como por exemplo as exclamações, as modalizações, beleza. Só que aí tem a questão da predominância e tem a questão daquilo que aparece. É óbvio que pode aparecer uma função emotiva num texto, mas o seu fator mais primordial é a função da primeira pessoa, é o eu. Agora, qual é o fator primordial da função poética? É o brincar com as palavras, é brincar com aquela estrutura. Tem uma música do Lulu Santos, né, como A Onda no Mar. Se fosse, por exemplo, um poeta, ele é um poeta, é claro, né? Assim como muitos músicos são poetas. Se fosse para apresentar um texto assim, apenas como poema, e não como uma música que vai num cartaz, num CD, alguma coisa assim desse tipo, né? Nem se fala mais CD, né? A galera usa DVD, hoje tem o iTunes, né? Sei lá, eu não ligo muito para isso não. Então vamos lá, sou da época do vinil. Aí ele vai brincar. Se é como uma onda no mar, ele vai pegar aquele texto e vai fazer assim, ó,
como se ele apresentasse através da estrutura de uma onda. E é muito utilizado nas obras literárias e nos poemas, porque tem essa brincadeira, principalmente naqueles textos concretivos. Então, quando o camarada brinca com a palavra, faz em espiral, não sei o que, como uma onda, e por aí vai, aquilo tudo é função poética. É o brincar com a estrutura das palavras, ok? Agora, próxima aí é a função fática. Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar, tá? Essa é bacana, ó. Centralizada no canal ou no contato entre o emissor e o receptor, cuja finalidade é verificar a eficiência do canal de comunicação. Suas marcas são os sinais de interrupção do contato, como não é? Entendeu? Alô? Também são exemplos de função fática as falas da exigência social, em que, de fato, nada se comunica, além de estabelecer-se uma relação social transitória entre falantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tranquilo? Então isso é função o quê? Fática. E quando a gente fala em aspectos sociais, exigências sociais, é exatamente isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Quando a gente estabelece a comunicação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital, e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui! Tchau!